Eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para mim sempre é um privilégio muito grande estar num recinto como esse. Eu sempre me friso a isso. É um recinto muito simples, um lugar muito simples, mas de grande valia, porque Deus está presente. Ele diz na sua palavra que essa é a nossa base. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática, de conduta cristã. E ele diz em Mateus 18, versículo 20, onde se encontra 2 ou 3, reunido em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então essa é a nossa certeza. Irmãos, você sabe melhor do que eu, nós estamos vivendo uma época onde a igreja evangélica tem perdido o foco do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Você que acompanha alguns pregadores da mídia, e até mesmo uns que estão na mídia, infelizmente, o foco hoje não é mais a cruz de Cristo. Nós pregamos uma mensagem que hoje está com 15 dias sobre a cruz de Cristo. E eu dei ênfase a 3 pontos fundamentais que estão contidos na mensagem da cruz. A salvação vem pela cruz. A cruz é o poder de Deus. E a cruz anula a sabedoria deste século. E domingo passado, nós falamos sobre a minha cruz, baseado em Lucas 9, 23, que Jesus declara assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E um dos pontos que eu dei ênfase, a renúncia do eu. E tem inúmeros textos que Deus diz isso. E um texto que eu tenho ele na minha mente e no meu coração, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que a vivo na carne, nessa carcaça aqui, que é corpo, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Então, nós que somos de Cristo, somos membros da igreja de Cristo, nós precisamos voltar o verdadeiro evangelho, não deixar se levar por essas coisas que vocês têm ouvido. Um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Eu disse domingo passado que nós hoje vamos deparar com pessoas decepcionadas, ainda diz, com Deus. Portanto que hoje existe um número grande, está crescendo os 100 igrejas. Está crescendo a cada dia esse número, os 100 igrejas. Porque afirmam que estão decepcionados, ainda usam o nome de Deus. Por quê? Porque ouviram dos pastores e apóstolos, bispos, anciãos, e como você queira classificar, que se dizem boca de Deus. Recebe que Deus manda te entregar. Aí você, se você ficar calado, diz, posso ouvir um amém? O que aconteceu comigo, irmãos? Em 1996, eu estive num culto na residência e vi lá uma profeta na minha direção e começou a profetizar bênçãos para a minha vida. E disse, eu vejo na tua mão a chave de um carro zero. Deus manda te entregar. Vocês percebem que eu sou feioso, né? Imagina eu fechar a cara. E eu fechei a cara e a esposa ouviu um amém? Eu
posso ouvir um amém? Você não quer a bênção? Isso foi em 96. Nós já estamos em 2017. Cadê esse carro? Eu ando de bicicleta. Está na concessionária, né? É verdade, tem bastante, lá se escolhe. Então, irmãos, a igreja brasileira perdeu o foco do verdadeiro evangelho. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é simples. Hoje o que se preocupa para que você seja um pastor, principalmente batista, tem que ter vários diplomas. Se você vir aqui na frente e falar assim, irmão, nós vai amanhã, nós vai, esse não serve para a gente. Esse indivíduo aí não conhece a gramática, está desclassificado. Então, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos continuar lendo, que já foi lido aqui hoje à noite, já falou muito ao nosso coração, esse texto que diz Isaías 53, mas vamos ler Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e hoje nós vamos falar sobre o túmulo vazio. Eu disse domingo passado, nós dissemos domingo passado, que a cruz é um símbolo do cristianismo. Mas existe outro símbolo do cristianismo. E alguns não lembram-se ou nunca ouviram falar. Mas esses símbolos estão na Bíblia. A cruz de Cristo, onde ele foi crucificado, disse, Pai, está consumado. Ele veio para morrer na cruz. E o segundo símbolo do cristianismo é o túmulo vazio. E nós nos esquecemos disso. Se o túmulo não tivesse vazio, a cruz, a morte de Jesus na cruz seria em vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte na cruz teria sido em vão. Seria vão a nossa pregação. Mas o túmulo está vazio. Ele não está aqui. Ressuscitou. Então nós vamos ler a palavra de Deus e deixar Deus falar ao nosso coração. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 35. Encontra aí o texto. Lucas 24, e 13 a 35, está assim escrito. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez-se como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Vamos orar. Amado Senhor, soberano Deus, te pedimos no nome de Jesus que teu Espírito Santo aplique a tua palavra, continue, Senhor, aplicando no nosso coração. Continua, Senhor, falando conosco. Nós estamos aqui para te adorar. Viemos aqui para ouvir tuas instruções. E pedimos ao Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, para que possamos assim crer no Senhor, que o Senhor ressuscitou e que está aqui conosco nesta noite. Fala, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O túmulo vazio. Todos os seres humanos voltarão para o pó de onde foram formados. Está escrito em Gênesis 3:19, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Todo ser humanos voltarão para o pó. Portanto, quando vamos num lugar que nós não queremos ir, enquanto estamos vivos, depois de morto, você não tem mais escolha, você já morreu, está ali seu corpo, vai ser sepultado. Mas enquanto em vida, nós não queremos ir neste lugar. Que lugar é esse? Chamado de cemitério. A gente se depara, quando estamos nesse lugar, com a frase nos túmulos: aqui jaz Antônio Augusto de Oliveira. Aqui jaz fulano de tal. Alguns têm um certo receio, né? Não gostam de fazer isso. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu gosto de caminhar
olhando os túmulos, os nomes, as datas, né, de nascimento e quando faleceu. Quando eu estive agora no velório da irmã Maria, seu sepultamento, eu vi lá uma plaquinha, uma criança que viveu 3 anos, 3 dias, nasceu, viveu 3 dias e morreu, foi sepultada. Apenas 3 dias, nasceu apenas para morrer. Então, todos nós voltaremos para o pó, ou seja, para o túmulo. E não adianta você dizer, não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, pastor. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos nós voltaremos para o pó. Mas, no túmulo de Jesus, está escrito, ele ressuscitou, não está aqui, aleluia. É o único túmulo que não está lá essa frase, aqui jaz Jesus de Nazaré. Está escrito, ele não está aqui, ressuscitou, aleluia, glórias a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é o ardor no final. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Aleluia! Quem parou na cruz está doente, está morto. Portanto, que existe no nosso Brasil, no mundo, uma religião maior que existe. Que eles comemoram o Cristo morto. Misericórdia. Misericórdia. Celebram o Cristo morto. O Cristo, o Filho de Deus, como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu sim, ele foi sepultado sim, mas ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Aleluia! Volto a dizer, a ressurreição de Cristo é o ardor no final. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Quem parou na cruz está doente, senão morto. Morto. Mas, vamos aprender com o texto. O que havia acontecido com os 2 discípulos? Primeira coisa, eu vou citar apenas 3. O que havia acontecido com os 2 discípulos? Primeiro, memória fraca. Guarde isso. Memória fraca. Está no verso 25 e 26 que vou citar para mim e para você. Ele lhes disse: como vocês costumam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Esses 2 discípulos já haviam se esquecido das promessas da ressurreição. Meus irmãos, talvez em meio às adversidades desta vida, você já se esqueceu das promessas feitas por Jesus Cristo. Você também está com a mente enfraquecida, a mente esquecida, e não é verdade. Hoje, até hoje, eu vivi 56 anos. Eu me lembro exatamente o que eu fiz quando eu era menino. Quando eu tinha 6 anos de idade, lembro exatamente o que eu aprontava na época eu era menino. A minha mente está sã. A minha mente está boa, bem como a sua. Mas, diante da adversidade, você esquece-se que Jesus está vivo. Aleluia! O túmulo está vazio, meu irmão. Essa é a garantia para a minha vida. Vida espiritual, vida eterna e vida cotidiana.
eu sei que eu sirvo um Deus que está vivo, que pode fazer algo por mim. Eu posso clamar, que Ele me ouve e Ele vem ao meu encontro. Ele não está morto. Agora, se você está com a mente enfraquecida, você vai esquecer das promessas que Jesus fizera aos antepassados e a nós hoje, porque sua palavra não muda. Ele diz que hão de passar os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de permanecer. Mas em meio a essa aflição, existe uma solução. Aleluia! Ouça o que diz o profeta Jeremias. Você deve agir como agiu o profeta Jeremias. No seu livro de Lamentações, que é dele de Jeremias, no capítulo 3, eu vou apenas citar o versículo 20 e o versículo 21, que diz-nos assim: lembro-me bem disso, a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele reconheceu o seu momento de adversidades, as suas tribulações, mas disse: olha, algo tem que vir à minha memória, porque isso vai me trazer esperança, que é o verso 21. Todavia, de Lamentações 3, verso 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. O que me pode dar esperança? O amor de Deus, que Ele está vivo, que Ele não se esqueceu de mim, que Ele prometeu e vai cumprir, e isso me traz esperança. Então, abra sua mente, não permita que Satanás trave a sua mente enferma, irmãos, porque o alvo do diabo, onde é? Primeiro, na mente. Por isso que Jesus Cristo, durante seu ministério, que foi 3 anos e meio, falou muito mais da mente do que o próprio coração. A mente. E um texto que você conhece de cor, Romanos 12, 1 e 2. Lembram-se? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o propósito, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permita que Satanás ponha na sua mente enfermidade. E às vezes não é assim? Puxa, desculpa aqui que eu vou dizer, tá? As mulheres, eu estou gorda. Nossa, eu não vou nem subir na balança. Eu estou gorda. E às vezes não está. Mas na mente, ela colocou que ela estava robusta. Não é assim? Então, mente fraca. Não permita, volta a dizer, que o inimigo de Deus lance isso na sua mente. Faça como fez o profeta. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O amor de Deus, a sua misericórdia, as suas promessas. O que havia acontecido com os discípulos? Primeiro, mente fraca. Esqueceram de tudo que eles viram e que seus colegas testemunharam, falaram, mas eles esqueceram. E às vezes também assim com você e comigo, nós nos esquecemos do que Deus tem feito por nós. Irmãos, se você for aqui relatar quantas maravilhas Deus não fez na tua vida até hoje, desde que você se converteu. Se você for escrever, dá um livro das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Mas quando vem uma adversidade, e às vezes é pequena, tão pequena, aí você começa a alimentar aquilo na sua mente. Eu não vou conseguir. Quem sou eu, pastor? Não vou conseguir não, pastor. Tem tantas pessoas capacitadas, estão desempregadas. São vários diplomas, pastor, eu não tenho nenhum. Aí
trava a mente. E Deus, filha, lembre-se que eu sou o teu Deus, eu estou vivo, eu não estou lá num túmulo, lá não estão os restos mortais. Lembre-se disso, traga sua memória do que eu tenho feito, do que eu posso fazer por você. Agora eu pergunto de novo, o que havia acontecido com os discípulos? Segundo, incredulidade, irmãos. Verso 16 diz o seguinte: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Incredulidade. Vou voltar a dizer o que eu disse domingo passado, que nós ouvimos aqui sábado passado, que ontem fez 8 dias. Aqui aconteceu o culto dos jovens, onde pregou o pastor, lembram-se? Vinícius, mais um Vinícius que nós conhecemos. Pregou aqui o Vinícius. E ele pregou a mensagem, volta a perguntar, olha a sua mente, que texto ele pregou? E onde fez 8 dias? Quem estava aqui no culto do sábado passado? Olha a memória. Gente, foi 8 dias atrás, a gente já esqueceu. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. E o verso 28, que nós sabemos. Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele frisou, e eu também friso isso. Por quê? Que hoje eu me deparo muitas vezes angustiado, preocupado, assustado. Por quê? Porque eu não acredito no poder de Jesus Cristo. Eu não acredito na sua palavra. Eu leio, memorizo. Puxa, o pastor tem tantos versículos na mente, eu queria ser assim também. Não é o que você pensa? Puxa, como é que ele consegue? Eu estou ensinando para o Natan. Está aqui o meu discípulo. Estou formando aqui um discípulo, né? Meu segundo discípulo. Não que eu seja o mestre, misericórdia, né? Eu estou fazendo discípulos. E minha discípula, Milena, que não está aqui hoje. E o quarto discípulo, Marcílio, que vão se batizar, querendo Deus, dia 10 de outubro, segundo domingo de outubro, melhor, dia 8. Para que eles memorizem a palavra de Deus. Porque eles foram salvos para ir para o céu, mas para testemunhar de Jesus Cristo. E como você vai testemunhar? Com sua própria vida. Testemunhe com sua vida. Mas de que forma que eu vou falar? Usando a Bíblia. E terá momento que você não vai não ter Bíblia em mãos. Às vezes você não tem no seu celular. E agora? Como é que eu vou citar a palavra? Você não tem com a Bíblia em mãos, não tem no celular, e agora? Que vergonha você vai passar. Memorize, meu irmão. Memorize as Escrituras sagradas. Porém, creia, pratique, acredite na palavra. Memorizar é fácil. Eu dei para o Natan e para o irmão que está aqui, Leonardo, o segredo para que você possa memorizar textos bíblicos. Simples, o segredo. Vocês sabem? Lê Bíblia. Lê Bíblia. Isso. Lê, meu irmão. Lê. E eu adquiri uma técnica que funciona para mim, não sei para você. Lê em voz alta. Em voz alta. Eu leio também com os lábios, com os olhos, mas eu não consigo memorizar. Porém, se eu leio em voz alta, eu consigo memorizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, irmão, todo crente em Jesus Cristo deve memorizar esse versículo.
Por favor, me entendam. Não quero fazer ninguém passar vergonha. Misericórdia. Me entendam. Todos vocês aqui já têm esse texto memorizado? Todos vocês? Todos vocês têm esse texto memorizado? Eu tenho certeza que aqui, alguém aqui não tem esse texto mais fácil, conhecido mundialmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E certamente aqui alguém não tem esse texto memorizado. Ou eu estou errado? Tomara que eu esteja errado. E todos têm esse versículo na mente. Mas se fizer o teste, alguns vão ter dificuldade. Por quê? Não leem Bíblia. Irmãos, o alvo do diabo é esse: afastar você das Escrituras. Porque essa aqui é a armadura que você vai vencer todas e quaisquer ciladas do diabo, a palavra. Porém, não pode ficar no papel. Tem que memorizar, descer para o coração e acreditar. Porque se eu acredito, eu vou praticar. Se eu não acredito, eu não vou praticar. Então, memorize a palavra de Deus. Esses discípulos estavam com a mente fraca. Esqueceram-se da palavra. Esqueceram-se das promessas que Jesus tinha feito, que os profetas fizeram lá no passado. E eles esqueceram. E o segundo, que eu já citei, o que havia acontecido com os discípulos? Incredulidade. E vou voltar a citar o verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Havia um véu de incredulidade sobre os olhos dos discípulos. O próprio Jesus estava diante deles, mas continuavam a lamentar a morte dele, de Jesus. Vou voltar a dizer isso para mim mesmo. Havia um véu de incredulidade sobre os olhos dos discípulos. O próprio Jesus Cristo estava diante deles, mas continuavam a lamentar a morte dele. Ah, irmão, no passado era tão bom. Você lembra daqueles cultos no passado? 1900 e bolinha. Eu era menino. Eu era menina. Como era uma bênção. E hoje não pode ser, irmãos? Jesus mudou? Jesus está no túmulo? Não, ele está aqui no nosso meio. Amém. Mas a incredulidade. Ah, pastor, os lares hoje não se abrem mais não. É mesmo? Está gravando, né? Existe no nosso Brasil uma religião que antigamente, há uns 20 anos atrás, eles saíram da toca só no domingo. Lembra-se quem são esses? Saía da toca só no domingo. Era conhecido como os queimadores de feijão e arroz. Que batia na tua porta, você ia atender e deixava a panela no fogão, no fogo, né? Quando voltava, tinha queimado o arroz. Hoje, eles saem só aos domingos, de segunda a segunda. De segunda a segunda. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estão aí, ó, crescendo numericamente. Coisa tremenda. Por quê? Eles acreditam no que eles fazem, no que eles ensinam. E nós? Ah, pastor, naquela época era bom. Puxa, a gente fazia até serenata. Quando os irmãos ficavam um mês na igreja, a gente pegava um violão, escolhia lá uma meia dúzia, irmãos, vamos orar, escolhia os corinhos para a gente cantar na porta do irmão Renilson. Aí o irmão acordava chorando assim, era abraços e lágrimas, e o irmão voltava a se acender. Hoje, pastor, esquece isso, é muito perigoso. É muito perigoso, imagina, eu vou ficar na rua 1h da manhã.
E ontem, ou melhor, hoje, sabe que hora eu fui dormir? 3:30 da manhã. Não estava na rua. Eu estava na minha cama. Eu não poderia estar na rua? Fazendo um trabalho de Jesus? Pastor, para com isso. Isso é loucura. Mas por que você não faz e eu? Porque não acreditamos, irmãos. Não acreditamos no poder de Jesus Cristo. O que havia acontecido com o discípulo? A incredulidade. Os dois só sabiam falar sobre as tragédias ocorridas naquele momento. Verso 14 diz: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Só se falava em tragédia. Só no momento em si. Do flagelo de Jesus, da crucificação e do sepultamento. Meus irmãos, esse é o resultado da incredulidade. Só consegue fixar os olhos num Salvador morto e crucificado. Não que ele esteja vivo. É isso que faz comigo e com você a incredulidade. Primeiro, mente fraca. Segundo, incredulidade. Se você se encontra nessa situação, memória fraca, e não acredita mais, está pensando em desistir, o texto tem uma boa notícia para você, bem como para mim. Não precisa entrar em pânico. A boa notícia é: Jesus jamais abandona os seus. Aleluia. Mesmo diante de tanta incredulidade que existe hoje no seio da igreja evangélica, Jesus jamais abandona você. Jamais. Creia nisso. E ele diz no verso 29, e essa é a boa notícia para você, bem como para mim. Jesus vai fazer hoje uma visita no seu coração, bem como na sua casa. Hoje, Jesus vai fazer uma visita. Mas você precisa acreditar. E diz o verso 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aleluia. Jesus apareceu na hora exata para promover fé em seus discípulos. Diz o verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus vai visitar o seu parente hoje. Alguém que você precisa que Deus faça na vida uma mudança, uma transformação. Jesus quer fazer isso hoje. Abra a porta da sua casa para Jesus. Por isso que ele fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração e também do seu parente. Ele está com o coração duro? Está com o coração endurecido? Mente fraca? O que você tem que fazer? Clame. Clame. Jesus, já tentei, já fiz de tudo, já convidei para vir para a igreja, chamei para o culto de oração, não veio.
Fiz de tudo que está ao meu alcance, não aconteceu nada. Agora só o Senhor pode fazer. E Ele vai fazer. Porque Ele te ama e ama também o seu ente querido. Então, hoje, Jesus vai fazer uma visita na sua casa. Acreditem nisso, irmãos. Acreditem em Jesus Cristo. Jesus está vivo. Ele está aqui. E Ele está vendo o meu coração. Ele está vendo o meu coração, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Ele está vendo. Ele disse, olha, filho, a tua fé está pequena, não está? Eu sei que está pequena. Mas acredite. Volte lá atrás e veja o que eu fiz na sua vida. Você estava arruinado. Você estava com a vida no pó, né, no lamaçal, e eu tirei você do lamaçal. Você estava num leito, estava prestes a morrer, e eu salvei você. Rapidamente, irmãos, em 1982, eu estava há 4 anos em São Paulo, para você ver o poder de Jesus Cristo e o que Ele nunca me abandonou, que Ele me ama, continua me amando e vai me amar até o fim. O indivíduo apertou o gatilho sobre minha carcaça 5 vezes. Já falei isso aqui, lembra assim? 5 vezes o indivíduo apertou o gatilho sobre a minha carcaça. E nenhuma me acertou. Por quê? Jesus estava ali comigo, irmãos. Aleluia. Mesmo sem conhecê-lo, Ele estava comigo naquele exato momento, porque Ele tinha um plano para a minha vida, para a sua vida. Todos nós, Deus tem um projeto para a sua vida. Abra sua mente. Peça a Deus, Senhor, desbloqueia a minha mente que está bloqueada. Não consigo entender nada das Escrituras. Eu sei que aqui tem irmãos que lêem a Bíblia e não entendem. Pastor, você entende tudo? Nem sempre. Agora, quando eu não entendo, o que eu faço? O que você faz quando você está lendo um texto que você não entende? Depois eu volto a ler o texto. Não é assim? Não entendi. Não faça isso. Persevere. Eu vou contar para vocês aqui, para encerrar, uma ilustração, mas antes eu faço a você uma pergunta. Alguém que gosta de peixe? Gosta? Peixe? Mais ou menos, né, Tiago? Eu gosto bastante. Isso. Até sardinha, piaba, né? Piaba, aqui é lambari. Uma delícia. Você que gosta de peixe, e de vez em quando come peixe, e você quer um peixe sem espinha, um filé de melusa, eu não gosto dessa melusa, eu prefiro outro peixe, mas também como. Se você encontrar uma espinha no filé de peixe, você para de comer o peixe? Para? Não. Tira a espinha, põe na polpa do prato e continua se deliciando até saciar a sua fome. Ou deixar o prato vazio, que não pode deixar comida no prato, tem que deixar o prato vazio. Não joga comida fora, não. Então, você achou uma espinha, você não para de comer o peixe, você continua comendo peixe até saciar a sua fome. É assim a Bíblia, irmãos. Você vai ler a Bíblia, não entendeu um versículo? Não feche a Bíblia e joga lá em cima da estante, em cima do sofá. Depois você senta em cima da Bíblia, né? Esqueceu, pôr lá a almofadinha, escondeu a Bíblia, você senta em cima da Bíblia. Continue lendo até o final do texto, do capítulo. Aí você vai voltar. Entendi. Interessante. É isso mesmo que está dizendo? É isso mesmo. E o inimigo, eu estou cansado hoje, trabalhei tanto, eu vou tomar banho e vou dormir. Eu falei hoje para o Leonardo
Eu não posso mentir, nem você. Nós somos filhos de Deus. Porque quem mente é filho do diabo. Cuidado com a mentira. Deixar a mentira e falar a verdade uns para com os outros. Efésios 5, 25. Que tem dia, eu disse para ele, irmão Leonardo, que eu não leio a Bíblia. Sou sincero, irmãos. Tem dia que eu não leio a Bíblia. Tem dia que eu não oro. Pastor? Sério? Sério, irmãos. Vou deitar. Ih, caramba. Tinha tantos pedidos para mim orar. Eu leio amanhã eu oro. Você vai lembrar dos pedidos? Não. Não vai lembrar. Não vai orar. Aí depois você encontra o irmão que fez a você esses pedidos. Ô, pastor, muito obrigado, viu? Louvado seja Deus. Deus atendeu a sua oração, pastor. Você fala, louvado seja Deus. Mentiroso, você nem orou. E Deus é tão misericordioso que não abandona os seus. Porque antes de você falar, Ele já sabe a tua necessidade e a natureza dela. E Ele, de prontidão, atende. Então, meus irmãos, peça para Deus abrir sua mente, para que você entenda as Escrituras. E você entendendo, você jamais vai duvidar. Jamais você vai desacreditar. Acreditando na palavra de Deus. Não apenas fique lamentando o passado como discípulos. E agora? Acabou a nossa esperança. Nós imaginávamos que era Ele que ia trazer restauração a Israel. Agora, acabou. Vamos voltar a pescar. Vamos voltar a vidinha do campo, né, assim? Criar galinha, plantar batata, porque acabou tudo. E Jesus estava diante deles, caminhando com eles. E é assim comigo e com você. Você está se lamentando? Oh, Senhor, hoje só tem ovo da geladeira. Eu queria tanto comer um filé mignon. Você tem ovo? Como os ovos. Faz né? Eu aprendi a fazer omelete sem óleo. Sabe? Não. É uma delícia. Omelete sem óleo, sem manteiga, só cebola, tomate, sal a gosto e orégano. Sem óleo. Nunca fizeram? Depois, se quiser, eu te dou. É uma delícia. Tem um ingrediente que eu não falei. Falei que é tomate, cebola, orégano e sal. Mas falta um ingrediente, e esse é o principal. Uma delícia. Não troco pelo filé mignon, não. Eu gosto de ovo. Então, vamos finalizar, irmãos. Mas Deus continua falando ao meu e ao teu coração. Então, finalizando. Jesus aparece na hora exata para promover fé aos seus discípulos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Pense nas coisas que são do alto. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus. Não estava queimando o nosso coração quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqui, o manual para que você possa desbloquear sua mente e aumentar a sua fé. A palavra de Deus. Essa
tem todo o poder para tirar qualquer impedimento que o inimigo colocou na sua vida, para quebrar qualquer corrente. Você está preso? Jesus quer te libertar hoje. Hoje, Ele quer abrir sua mente para que você possa entender e viver a sua vida. Irmãos, e termino com essa frase: eu não conheço nenhum crente em Jesus Cristo fracassado. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus fracassado, fracassada. Não conheço. Porque se existe, o túmulo está lá, com o resto mortal de Jesus. É vão a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou. Ele não está aqui. Ressuscitou. Acredite. Acredite. Mesmo que esteja tudo contrário, mesmo que as portas não estejam se abrindo, mesmo que você não tenha encontrado solução na medicina, acredite nos médicos dos médicos. Acredite. Jesus vai visitar você hoje, bem como os seus. Creia nisso. Oremos. Senhor, eu quero, ó Pai, te pedir no nome de Jesus, que as palavras que foram ditas da minha parte, apaga da mente e do coração dos meus irmãos. Mas as palavras que foram da parte do Senhor, que teu Espírito Santo continue trazendo a memória e aplicando na mente de cada irmão que aqui está, Senhor, para o que possa realmente dizer: valeu a pena confiar no Deus da Bíblia, no Deus que entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer no meu lugar, mas para me dar a vitória, porque foi através da cruz e do túmulo que a vitória foi consumada. Ó Pai, tira, Senhor, dos nossos olhos as escamas, Senhor, que não estão mais enxergando o teu poder. Arranca, Senhor, do nosso coração a incredulidade que foi colocada pelo teu inimigo, inimigo das nossas almas. Senhor, que teu Espírito Santo se encarregue de fazer isso. Mas para que isso aconteça, meu Pai, eu tenho que ler a tua palavra, eu tenho que acreditar nas tuas promessas, eu tenho que colocar em prática esta palavra, Senhor, porque ela não volta vazia. Ela tem um propósito, meu Pai. Eu tenho certeza pela fé na tua palavra que hoje eu vou voltar para casa com a tua visita no meu coração e a permanência do teu Espírito Santo, porque eu fui selado com ele, Pai, quando eu criei em Jesus Cristo, Senhor. Eu sei, meu Pai, que muitas vezes vem a adversidade e a minha vontade é de desistir, mas eu não posso. Eu tenho que olhar para Jesus que está comigo, está do meu lado. Em momento algum o Senhor me deixou, Pai, porque o Senhor me ama. O Senhor não vai abandonar a tua igreja em hipótese alguma. E o Senhor prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prender a tua igreja, Senhor. Que nesta noite o teu Espírito Santo liberte, Senhor. Quebre as correntes, abra a mente que está bloqueada pelo poder da tua palavra, Senhor. Que nesta noite sejam libertos e louve o teu nome, independentemente das situações, porque virá vitória, porque o Senhor prometeu que o Senhor começou uma obra na minha vida, na vida dos meus irmãos, e o Senhor vai concluí-la até a volta de Jesus. Ó Deus, que nós possamos olhar para Jesus, não para as circunstâncias, não olhar para a direita nem para a esquerda, porque se nós olharmos, nós vamos cair prostrados, meu Pai. Mas se assim acontecer, o Senhor estende a mão para nos levantar. Mas não permita, Senhor, que nenhum de nós chegamos a esse ponto de cair.
mas levantar, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, que vem a tua promessa, Senhor. Eu creio, Pai, na tua promessa, que o Senhor prometeu. E às vezes eu sou infiel, mas eu não quero permanecer fiel, Pai. Tu sabes o quanto eu tenho lutado para que Satanás não bloqueie a minha mente. E o Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir, meu Pai, usando a tua armadura, a tua palavra que está ao meu alcance, está tão próxima de mim, está nos meus lábios e está no meu coração. Porque esta palavra não pode permanecer no papel. Não, Senhor, temos que praticá-la. Ajuda-nos, ó Pai, e que nesta noite, nós que estamos aqui, tomamos essa decisão, Pai. Eu vou, Senhor, marchar pela fé, porque Tu és o meu general. Tu és o meu general, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você é o meu advogado, o Senhor já declarou a vitória, meu Pai. Nós temos que permanecer na nossa posição, porque essa vitória vai chegar. Ó Deus, desperta os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Desperta a mim também, Senhor. Eu preciso, Senhor, de vez em quando ver o sobrenatural, e o Senhor vai fazer para que eu possa permanecer nos Teus caminhos, Pai. Porque Tu és um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que não leva em conta as minhas incredulidades e a minha mente bloqueada. Mas eu não posso permanecer assim, Senhor. Que cada um que está aqui saia daqui com essa decisão. A partir de hoje, eu vou lembrar que o túmulo está vazio e que Jesus está comigo, no meu emprego, no meu lar, na escola, na rua, aonde eu for, o Senhor está comigo, Pai. O Senhor se põe do meu lado e caminha comigo durante toda a minha existência aqui na terra. Ah, Senhor, faz me lembrar disso, Pai, que o Senhor está comigo, Pai. Quantas vezes o inimigo coloca medo, dizer: você está sozinho, você está sozinha, e o Senhor diz: não, filho, abre os olhos, eu estou aqui. Abre os olhos da fé. É pela fé que o Senhor vai me ver, é pela fé que o Senhor vai ver eu fazer maravilha na tua vida, resgatar aquilo que você perdeu, que o inimigo roubou. Eu vou te dar de volta, mas creia em mim. Ó Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que se cumpre, mesmo eu não crendo nela, porque o Senhor prometeu. Muito obrigado por tudo que aconteceu. E já te agradeço pela vitória que vou alcançar esta semana, porque o Senhor está comigo. Recebe a minha gratidão, pois eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém.